Olá, amigo internauta! Estamos de volta com o nosso Saúde em Dia, o nosso programa aqui a gente traz entrevistas. E hoje eu vou entrevistar a doutora Paula Bergamaschi, ela é endocrinologista e a gente vai falar sobre um tema que chama a atenção de muitas pessoas, que é a questão do diabetes. Hoje no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas têm diabetes, 6,9% da população. E muitas dessas pessoas, às vezes nem sabem que têm diabetes. E a gente vai falar porque, afinal de contas, sábado, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Luta contra o Diabetes. Já estou aqui com a doutora Paula. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso blog Saúde em Dia. Prazer recebê-la aqui. Bom, diabetes é um problema seríssimo que tem atingido muitas pessoas, né? E eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é a doença, o que é o diabetes. Diabetes é uma deficiência na produção de insulina do corpo, ou é quando o corpo produz a insulina e não consegue utilizar de maneira adequada. A insulina é o hormônio que regula o metabolismo da glicose no corpo, que é o açúcar. Então o paciente diabético ele tem o açúcar alto no sangue, que é isso que eles chegam falando pra gente, o açúcar está alto. E isso é o diabetes. Os tipos mais comuns são o tipo 1, que é aquele diabetes de criança, né, que hoje em dia, que tem no adulto também, né, mas que é aquele que a gente já conhece com um mecanismo mais clássico, que começa com uma dor abdominal, o paciente já vai para uma emergência, né, no geral é mais grave, já é usando insulina. E tem o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais prevalente, que são 90% dos casos de diabetes, que é o que a gente pode trabalhar com prevenção, que é aquele que antigamente era clássico daquela pessoa de 40 anos, sedentário, acima do peso, que não cuidava muito da alimentação, que ingere muito carboidrato, que ingere muito açúcar, muita gordura, né? E que hoje está crescente até na faixa etária pediátrica. E o 2 é o que mais preocupa hoje os médicos, né, doutora? Na verdade é. Até porque assim, o tipo 1, ele também, por geralmente começar mais jovem, né, embora tenha alguns casos de adulto, mas começa mais jovem, você tem mais tempo de exposição à doença. Então você tem mais chances de ter complicação. Mas o diabetes tipo 2 a gente consegue prevenir, né? Então claro que você tem uma tendência genética também, né? Mas você consegue modular muitas coisas com hábito. E é nisso que a gente tenta fazer, convencer a pessoa de que mesmo ela não sentindo nada, né, a gente tem alguns fatores que podem influenciar nisso, então a gente tem que intervir nesses fatores para conseguir fazer a prevenção da doença. Bom, a senhora entrou num ponto fundamental que são os fatores. Quais são os principais fatores de riscos, principalmente para o diabetes tipo 2? A gente tem com fatores de risco. Primeiro, aumento de peso, né? Então, quando a gente pensa em estilo de vida, a gente tem que tentar manter peso saudável e fazer atividade física. O sedentarismo também é um fator, né? Hoje em dia a gente tem uma alimentação muito química, uma alimentação com excesso de carboidrato. A gente cada vez tem mais comodidade tecnológica, então a gente tem uma vida menos ativa, porque quando a gente pensa em exercício físico, não é só aquela atividade física de academia, todo mundo pensa só em academia, né? Mas você pode subir escada ao invés de usar elevador, a gente usa controle remoto, a gente usa celular, a gente já não tem que se deslocar para mais nada. Então um dia a dia mais ativo, atividade, isso aí também vai ajudar, né? E claro, se conseguir fazer uma atividade física moderada, constante, 150 minutos por semana, também vai ajudar bastante. Fora isso, pressão alta, o colesterol mais alto, o excesso de ingestão de gordura, aquela gordurinha principalmente abdominal, que a barriguinha de cerveja também são fatores de risco para desenvolvimento de diabetes. É isso, muitas pessoas associam a diabetes à questão do açúcar. E na verdade não é só o açúcar que pode ocasionar diabetes. Né? Não. É tudo que vira açúcar no corpo. Então quando você pensa nos alimentos que são energéticos, né? Então pão, arroz, batata, macarrão, farinha, fruta. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, doutora, mas eu só como fruta. Eu como 8 bananas por dia, né? Assim, quando você come muita fruta, a fruta tem o açúcar, que é mais saudável, menos químico, mas se for em excesso, ele também vai ter esse papel de aumento de glicemia, que é o que vai caracterizar o quadro de diabetes. Então, na verdade, não é que tem aquela coisa de você não pode comer nada, tirando aquele açúcar refinado, mas sim o que a gente tenta cortar mesmo, não tem nada que você não possa comer definitivamente. Mas você tem que comer tudo moderado, o ideal é ter um plano alimentar equilibrado, procurar um nutricionista, procurar um profissional que ajude a organizar a atividade física, né, para você ter um estilo de vida saudável, tanto para quem é diabético, quanto para quem só quer prevenir o diabetes. Doutora, a gente percebe também, quando eu falei que o diabetes é uma preocupação, o diabetes tipo 2 é uma preocupação maior para os médicos, é por conta dessa questão da obesidade infantil. As crianças hoje, por conta da alimentação industrializada, por essa questão do açúcar de adição, que são os doces, refrigerantes, biscoitos, isso tem aumentado o número de diabetes nesse público? Tem. É isso. Antigamente a gente pensava no adulto a partir de 40 anos com aqueles fatores de risco.
Mas hoje na faixa etária pediátrica, isso inclui de 8 a 18 anos, a gente também tem um crescimento de percentual de crianças que estão abrindo esse quadro de resistência à insulina, que é esse diabetes provocado pelo aumento de peso e a gordura do corpo atrapalhando o uso da insulina de uma maneira adequada. Então, às vezes você pega já adolescente abrindo um quadro de diabetes que antes que era de adulto. Ou então, às vezes você pega aquele quadro de pré-diabetes, que são pacientes que têm risco aumentado para diabetes e às vezes já tem alguns marcadores, então que é aquela obesidade central, a acantose, que é uma marquinha que fica, geralmente a gente vê pescoço, né, ou então área de dobra, que é uma marquinha aveludada, uma manchinha aveludada, um pouquinho, né, escurecida, que às vezes as pessoas falam que é sujeira, de cordão, pessoas, e que isso pode ser um marcador de resistência à insulina. Então é comum a gente ver em adolescente que está obeso, não necessariamente quem tem isso vai ficar diabético, mas já é uma coisa que a gente tem que olhar com mais carinho também. Doutora, quais são as principais complicações do diabetes? Como o diabetes é um açúcar alto no sangue, então esse sangue passa por todo o corpo, a gente tem que pensar que pode atingir também o corpo todo. Então as maiores complicações são cerebrais, então um acidente vascular cerebral por conta dessa alteração de endotélio, que a gente vai fazer a alteração arterial, né? Então você pode ter uma chance maior de acidente vascular cerebral, uma chance maior de ter doença cardíaca, né? De ter doença arterial periférica, né? Doença nervosa. Então o que a gente acontece? Você pode ter alteração de sensibilidade, você pode ter dor mesmo em repouso, doença renal, né, tanto de paciente com diálise que, né, vai fazer doença renal crônica por conta do aumento de glicemia. Então a gente tem que pensar em todos isso. Fundo de olho, né, sempre o paciente diabético ele tem que fazer essa avaliação, então ele tem que fazer uma pesquisa anual de urina de 24 horas para ver se tem lesão renal, ele tem que fazer um exame de fundo de olho anual para ver se não tem algum início de retinopatia diabética. Então esses órgãos nobres são os mais anticometidos, né? O diabético tem que ficar de olho porque ele pode ter complicação em todos os sistemas. Doutora, diagnosticado diabetes, o que é mudado no estilo de vida dessa pessoa? Ela tem que tentar ter um estilo de vida mais saudável possível, que seria o adequado para o diabético e também para quem não é diabético. Então, a prática regular de atividade física, uma alimentação com pouca gordura saturada, sem excesso de carboidrato refinado, né, com frutas, com verdura. Então, seguir um plano alimentar adequado, isso aí já é fundamental. Diagnosticado o diabetes, dependendo do nível, não só o estilo de vida vai ser suficiente. E aí o endocrinologista vai entrar com a medicação. Mas dieta e exercício é para todo mundo, isso aí não é negociável. E claro, tem os outros fatores que são associados. Então, a partir do momento que você passa a ser diabético, você tem que monitorar também pressão arterial, porque é um paciente de mais risco cardiovascular. O nível de colesterol tem que ficar um pouquinho mais baixo, porque por ser um paciente de mais risco, a meta é diferente de quem não é diabético. Se fumar, parar de fumar, isso aí não é negociável, porque a lesão é muito maior para quem é tabagista. Então, é ter cuidado de estilo de vida de um modo geral. Bom, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutora Paula Bergamaschi. Muito obrigado. Espero encontrá-la mais vezes aqui no nosso canal. À disposição, foi um prazer. Eu que agradeço. Bom, e a gente agradece a você aí do outro lado que está nos acompanhando. Mais dicas, é só acessar o nosso blog, blogsaudendia.com.br. Estamos nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Vou deixar na descrição do vídeo aí os links para que você possa curtir a nossa página no Face e se inscrever no nosso canal no YouTube. Muito obrigado e espero encontrar com você na próxima semana com mais uma entrevista. Até lá!